Então vamos fazer isso. Gente, na aula passada, só recapitulando rapidinho, a gente discutiu a origem do povoamento do Egito, os nomos, Menes, o primeiro faraó, Alto e Baixo Egito, a importância da agricultura, as camadas sociais, a pirâmide social. A gente falou sobre um bocado de coisa naquele dia, a gente teve a oportunidade de discutir um pouco. Aí hoje, continuando, em bate-papo, a gente vai falar sobre a figura mais importante do Egito Antigo, que era a pessoa do faraó, considerado um deus encarnado. Não era o filho de Deus, não era o representante dos deuses, era o próprio Deus. Que é, velho? Vou pedir silêncio aí, por favor. Então ele era considerado um deus, porque era um entre vários deuses. Lá tinha Deus para tudo. Deus dos mortos, Deus da mumificação, Deus da colheita, Deus do rio, Deus disso, Deus daquilo. Tem Deus de Deus também? Eu sei. Deus de Deus também? Sei. Tem um Deus que o nome dele é Isis. Deusa, no caso. Então, aí um desses deuses é exatamente o faraó. A crença é que ele reencarnaria, por isso a ideia do processo de mumificação. Não era todo egípcio que era mumificado. Só altos sacerdotes, o faraó, nobres, só gente da elite. Entendeu? O processo de mumificação era algo dispendioso, demorado, caro, que só era concedido a alguns poucos dessa elite. O faraó, Vai falar sobre eu vou falar sobre esse processo. Gente, isso era muito legal. Quebram o nariz, Exatamente. tiram o cérebro por nariz. Exatamente. Com um ferro quente. Exatamente. Eu já vi isso em jornal, já ficando. Era desse jeito. Ele escreve, aí vai mudar, gente. Aí fio faz quem. Aí você tira os órgãos internos. Exatamente. Traz tripa. Fez uma ferro. Isso é. Pessoal, continuando aqui para não perder o foco. Olha só. É nojento. Gente, olha só. As roupas do faraó eram diariamente queimadas. Cerimoniosamente, quer dizer, uma cerimônia. Não era só pegar e tocar fogo, não. Tinha uma cerimônia, tinha todo um ritual para você incinerar as roupas do faraó. Sabe aquele cara que acorda de manhã, quando ele abre o olho já tem um babão ao redor, tentando satisfazer as primeiras necessidades. Pessoas que se orgulhavam Acabou seu banho? de dizer assim, o primeiro rosto que ele viu no amanhecer do dia foi o dele. Nessa gravura a gente vê ele sentado, cercado de serviçais. Você pode perceber que uns estão com pergaminho. Na verdade, o faraó era completamente analfabeto, de pai e mãe. Exatamente porque a função de ler e escrever era a função serviçal. Logo, o Deus Todo-Poderoso, não se ocuparia de uma tarefa tão banal que poderia e deveria ser feita por um servo. Por isso ele não se preocupava em procurar aprender a ler os escritos egípcios antigos. Esse faraó veio depois da unificação dos dois reinos. Exatamente. Por isso, foi você ter falado, por isso a coroa vermelha e branca, representando o alto e o baixo Egito, a unificação dos reinos. Exatamente isso. Bom, além do faraó, nós tínhamos outras autoridades dentro dessa elite, né? O vizir, como vocês podem ver, que era uma espécie de braço direito do faraó. No caso de unificação, se eles fossem, eles ainda continuariam levando rituais? Não, era assim. Era assim. Depois que eles eram Eu vou adiantar essa parte. Vou adiantar essa parte. Olha, a alma iria passar pelo tribunal de Osíris. Osíris era o juiz dos mortos. Osíris pegava uma balança, num prato da balança colocava uma pena e no outro prato o coração do réu que estava sendo julgado. Né? E o prato da balança tinha que pesar mais do que o prato do coração. Simbolizando um coração sem maldade, um coração puro, sem malícia, etc. E tal. Então você, absolvido no tribunal de Osíris, você passaria a eternidade.
essa eternidade, entre aspas, não era para sempre, era um período onde você ficaria no céu, mas retornaria para o seu próprio corpo. Os espíritas acreditam em reencarnação, mas você reencarna em outro corpo, você nasce de novo no espiritismo. Os egípcios não, a reencarnação era no seu corpo original. Tanto que depois de fechada ela só podia ser aberta por dentro sem causar nenhum dano. Exatamente, por isso o processo de modificação, por isso lacrar por fora, com a possibilidade de você abrir por dentro, por isso enterrava até com comida, com pertences, com joias, com todos os seus Mas objetos de eles valor. deixavam comida assim ao redor do As tumbas foram encontradas e violadas, pouquíssimas, porque tem muito ladrão de tumba, eu vou mostrar isso depois. As tumbas que foram encontradas e violadas, datas, tinha comida lá. Ainda já petrificado, né? Como se eles voltassem Como se eles, comida. exatamente, Eles fosse precisar. acreditavam que quando eles estariam com fome. Exatamente isso. Então tá ali a nobreza, ó, que eram os familiares mais próximos do sacerdote, aliás, do faraó, e os sacerdotes, que como eu falei lá no auditório, tinha muito poder. Muitos deuses, muitos templos, muitos sacerdotes para tomar conta desses templos. Teve um faraó, que eu falei para vocês também lá, o Amenófis IV, que monoteizou a religião só para diminuir o poder dos faraós, fortaleceu dele. Chegou um momento. Hã? O poder de sacerdote. Diminuir o poder dos sacerdotes, eu falei o quê? Faraós. Então, ao contrário. Só para diminuir o poder dos sacerdotes para aumentar o dele. Porque ele ficou incomodado com tanto poder que os sacerdotes iam acumulando ao longo do tempo. Eu falei, contei essa historinha para vocês lá no auditório. É verdade que, assim, quando ele encontra uma tumba violada, vamos abrir as bandagens que estão ao redor do corpo, ele fica como se tivesse sido morto há pouco tempo, por frações de segundos. Não, no caso, eu posso citar o exemplo que eu conheço assim, de leitura, lógico, né? Que é o caso da tumba de Tutankhamon, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tanto num documentário, depois como num slide. O documentário não vai ser hoje, vai ser no outro momento. A tumba de Tutankhamon, quando ela foi violada, então você tinha bactérias que floresceram ali durante centenas de anos. Quando os primeiros exploradores entraram naquela câmara mortuária, inalaram essas bactérias e adoeceram e morreram em pouco tempo. Correu na época o boato da maldição do tesouro do faraó. Vai outra pessoa. Porque tinha inscrições lá, qualquer um despertar o dedo, o seu Thalita, sono, vai? Ah, não, vai. aquela coisa toda ameaçando. Possíveis Vai. ladrões de tumba. E aí, quando os primeiros caras morreram, correu-se o boato da maldição do tesouro do faraó. Na verdade, investigando a fundo cientificamente, trata-se de bactérias mortais que lá proliferaram, que foram inaladas por esses primeiros exploradores, morreram disso. A múmia de Tutankhamon, encontrada intacta, em 7 ou foi 8 caixões, o último de ouro maciço, era um dentro do outro, de pedra, porque você tinha que impedir que o ar entrasse, o ar ele contribui no processo de putrefação, né? Ele carrega em si bactérias e contribui no processo de mumificação. Então tinha que isolar completamente o sarcófago, o último era de ouro maciço, e a múmia é extremamente frágil, mal manipulada, mal conservada, depois que foi descoberto o sarcófago do Tutankhamon. Mas ela está... Ela ainda está exposta no museu lá, né? Agora bem protegida e tal. Assim, essa lenda que a pessoa abre as bandagens, o corpo vai estar intacto. Não é bem assim. Agora, levando em conta Que o ar vai... que trata-se de uma múmia ali com 3.000 anos, por exemplo. Então, super conservada para ela. Não comparando com um cadáver atual, dissecado, por exemplo. Ele é dissecado. A múmia, o corpo, recebia uma substância salobra chamada natrão, que eles pegavam no mar Mediterrâneo, e é como se fosse o sal, porque o sal, ele chupa a água, né, a umidade, fica seco. É igual a carne, você salga, tanto vai conservar, como fica uma carne seca, tipo chá, não é a carne verde. Então, essa substância salobra, o natrão, ajudava na conservação do cadáver. Então era frágil, é uma múmia frágil, não é? Comparando que ela tem 3.000 anos de existência, é super bem conservada. Mas comparando com um cadáver fresco, vamos dizer assim, não dá para comparar, obviamente. Bom, eu, em outro momento,
falei um pouquinho sobre os escribas, né? Inclusive lá na aula que eu tive com vocês, dizendo que os escribas, você não passava o conhecimento que você tinha, né? Você é um escriba, você tinha que guardar esse conhecimento para si, porque era esse conhecimento que fazia o diferencial de você ser respeitado, etc. E tal. Só na doença, na velhice, você buscava passar esse conhecimento para não morrer com você. Soldados e artesãos, aqui a gente já entra numa camada já mais para baixo. Entendeu? Não tinha privilégios, nem regalias. Agora, eles também não eram como os camponeses e os escravos, né? Que era realmente a base da pirâmide, que sustentava com o seu trabalho, seus impostos, todas as outras camadas. Aqui era bom. Os camponeses eram chamados de felás. Não eram escravos, mas eram servos do imperador, na medida em que eram obrigados a trabalhar quando o imperador recrutava a mão de obra, para fazer um palácio, para fazer uma pirâmide, para fazer um templo e assim por diante, uma ponte, e por aí vai. Aí esses eram os mais lascados. Natanael, onde é que eles arrumavam as pedras? Pronto, então a pedra eles conseguiam muito na Península de Sinai, ao sul, no Líbano, porque lá no Egito mesmo, matéria-prima, Só areia mesmo. lá no Líbano, ao sul, depois eu vou mostrar no mapa, é onde eles conseguiam mais madeira e pedra. Mas mesmo assim, é muito distante. Acredita-se, é um grande mistério do Egito, é entender como Alguns eles dizem não até só transportavam, mas também empilhavam. Pessoal, vou pegar uma água aqui rapidinho, viu? São os filhos. Só dizem que o fogo alienígena. Que dizem, né? Eles pegam um negócio que ele é desse tamanho assim, aí eles vão colocando assim, aí botando o negócio Eu penso assim. que as pedras são miudinhas. Elas são assim, assim. É de 500 metros pra lá, né? Não, Todo tamanho dessa sabe o que eu acho? Que nós vamos perder o rio, porque os meninos disseram que não queria que você tava pesado. 500 metros aí coloca outro, dá 1 quilômetro. Ô, palhaço, aí. Aí vai dar pro outro. Isso, palhaço. 50 mil pessoas, né? Aí eles jogam assim, né? Aí ela Vou ver na peça que já mandou foi. foi pra viu, Ismael? Não, é porque o corpo da outra filha tava indo na frente. Só fazer o quê? É laboratório. É onde? Quando chegar dentro. Veja, é só voltar. Mas já tem, já. Ou essa que vai não. Dessa coisa Nossa, eu vou brigar com essa coisa com a vida da nossa. Foi pra dar pro jogo. Aí eu já sei. Certo. É sério, eu tenho que arrumar uma ideia que fala sério, bem legal. Eu quero legal comigo. Eu vou fazer amanhã. Alguém fala pra cá aí. Colocar negócio de alívio. E 6. 48. Amanhã eu pego o negócio do relatório de química.
sala que tá lá na escola. Só se você, né? Sei lá, porque esse povo grita. Tu vai colocar no canteiro slide? Tu vai colocar no canteiro slide? Eu esqueci. E eu preciso também de alguns meninos no negócio do físico. Mas todo dia, mesmo sem participar, eu preciso saber vocês. Tem que ouvir muito, se eu ficar a mulher do botar que eu falo do falta vai dar bom. Acho que mas eu acho que não vai dar mais tempo de passar sem cruzamento. Deu certo lá o cadastro? Deve ser, né? É. Beleza. Foi outro grupo pra lá? Foi. Substituir vocês? Qual foi o seu login? Pessoal, rapidamente aqui, ó. Vá. Terminou a Natalidade. Gente, olha só. Eu falei um pouco lá no auditório, na última oportunidade que eu tive com vocês, sobre a importância da agricultura e sobre o cultivo do trigo, que era o principal produto, matéria base para a alimentação dos egípcios, né? A gente falou isso na aula passada. Além da agricultura, tinha a criação de bois e de outros animais, como por exemplo moares, que é mulas, né? Patos, galinhas, etc. O artesanato, principalmente em ouro e em pedra, e o ouro vinha da Núbia, hoje Sudão, ao sul do Egito atual, que era uma província. Oi? Exatamente, cara. Agora vamos falar sobre a escrita egípcia. É bem interessante. Pessoal, preste atenção. Ó, a escrita egípcia, pessoal, foi desenvolvida uma escrita sagrada com caracteres bem diferentes. Vocês podem ver aqui na gravura a escrita representando os símbolos, animais, objetos, até mesmo cabeças que parecem ser de seres humanos ou de outros seres. A combinação desses símbolos em determinada sequência é exatamente o que a gente chama hoje de frase. Obviamente eu não vou saber dizer o que está escrito aqui. Eu estudo os hieróglifos para poder saber decifrá-los. Mas posso dizer que aqui, certamente, é uma frase. Já foi? Vocês já foi? Mas vai. Mais já foi. Como é, pessoal, presta atenção. Como é que essa escrita ela foi decifrada? Deixa eu contar a historinha para vocês vão ver no documentário que eu vou passar depois de um outro momento. Foi assim. A escrita egípcia ela começou a ser perdida para sempre. Exatamente quando o Egito foi islamizado. Primeiro foi cristianizado. Ali por volta do século II da era cristã. E depois de ser cristianizado, séculos depois foi islamizado. Obviamente, toda a escrita egípcia, como era uma escrita sagrada, hieróglifa, dedicada aos deuses, somente de conhecimento também de alguns sacerdotes nos tempos e tal. Então essa escrita foi vista como diabólica, ou uma escrita pagã, que deveria, claro, ser eliminada. Porque agora o país estava sendo convertido ao cristianismo, depois ao islã,
E aí sacerdotes foram mortos, escritos egípcios foram destruídos, e assim por diante. Ou seja, traduzindo, o conhecimento sobre os hieróglifos morreu. Passou-se vários anos, décadas, séculos, até que a gente chega, Jéssica, no ano de 1799. O que aconteceu nesse ano? Nesse ano, Napoleão Bonaparte, famoso general francês, depois imperador da França, invadiu o Egito. E um dos seus generais, chamado de Champollion, Jean-François Champollion, ele, enquanto invadiu uma cidade por nome de Rosetta, ele derrubava um muro, e na derrubada desse muro encontrou uma pedra, a famosa pedra de Rosetta, que era na verdade uma pedra com inscrição hieróglifa antiga. A chave para decifrar o hieróglifo. Por quê? Porque o mesmo texto grafado em hieróglifo também estava grafado em hierático, que era um outro tipo de escrita, e em grego. Os franceses não conheciam o hierático, nem conheciam o hieróglifo, mas conheciam o grego antigo. Na antiguidade, o grego era como o inglês hoje, uma espécie de língua universal. Então, como tinha lá muitos estrangeiros, o rei costumava fazer leis inscritas em hieróglifo e em grego, porque se você não fosse egípcio, você tinha o conhecimento também de tomar de ler aquilo que o rei estava editando, aquilo que o rei estava publicando. Por isso que muitas vezes era escrito também em grego. Aí Champollion leva a pedra para a França e começa a estudá-la, comparando caractere a caractere, com o escrito grego como base, comparando com o hieróglifo. O que é o A? Em grego, eu sei. E no hieróglifo? A palavra, por exemplo, besta. Então, a palavra besta em grego, vamos ver aqui no hieróglifo como é. Aí ele vai traduzindo, identificando, e foi aí que nasceu a decifração dos hieróglifos. Foi por acaso, porque a pedra de Rosetta foi um achado acidental, mas que através desse achado foi possível decifrar os hieróglifos que haviam seu conhecimento sido perdido há muitos e muitos anos. É bem interessante essa história. Está aqui um fragmento em demótico, que era uma outra escrita, a escrita popular, né? E daqui a pouco eu mostro uma gravura da pedra de Rosetta. Vai já tocar. Eu vou encerrar por hoje, certo? Tem muita gente lá fora também, né? Lá fora não, lá no laboratório. Na próxima aula discute mais, vamos ver o documentário na próxima aula. Entra aí, por favor. Duas partes, basicamente. Como vocês podem ver aqui, ó, o chamado Alto e o Baixo Egito. O que determinava uma parte ser o Alto e a outra parte ser o Baixo Egito? Era o curso do rio. Não é a questão econômica. Pessoal, se liga aí. Olha só. A parte sul, eu vou mostrar no mapa. Deixa eu mostrar nesse mapa aqui. A parte sul, o rio, ele tem 6.300 quilômetros, aproximadamente. É como se você fosse daqui de São Paulo, voltasse só percorrendo o Rio Negro. É gigante. É um dos maiores rios do mundo em extensão de território. Durante esses mais de 6.000 quilômetros, né, aproximadamente 6.300 quilômetros, o final dele, a parte final dele, é exatamente correndo sobre o território egípcio, como vocês podem ver nessa ilustração aqui. Como ele vem no sentido sul-norte, é óbvio que a parte sul é alta e a parte norte é baixa, porque senão o rio não corria, né? Porque ele vem do Brasil. Então é isso que determina o Alto e o Baixo Egito. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. O segundo ponto é que o chamado pai da história, em grego chamado Heródoto,
que Halicarnasso. Heródoto foi um grego que estudou o Egito no século 5 a.C. E ele cunhou uma frase que ficou como sendo uma frase emblemática e famosa até os dias de hoje. Ele disse assim: o Egito é uma dádiva do Nilo. Eu vou repetir, olha só. O Egito é uma dádiva do Nilo. O que é dádiva? Dádiva é um presente. Ele disse que o Egito não existiria sem o Nilo. Ele colocou a importância no rio tamanha que seria, no dizer de Heródoto, impossível pensar a civilização egípcia sem a existência do rio Nilo. Essa frase, ela pode ser considerada como uma frase verdadeira ou uma frase um tanto quanto enganosa? Digamos que ela superestimou a existência do rio. Sem dúvida, os egípcios foram poderosos e grandiosos, muito em função da existência de água em abundância lá. Sem água não existiria. Agora, o homem é produto do meio. Como assim? O homem se adapta. O homem, ele é capaz de sobreviver, ele é capaz de transformar a natureza em seu benefício, em seu proveito. Ele adapta. O homem existiria no Egito, mesmo sem o Nilo. Não sei se a civilização egípcia, com a grandiosidade que ela teve, não sei se ela teria o poder que teve, não sei se ela teria a importância que teve sem o Nilo, mas que as pessoas seriam capazes de se adaptar e de adaptar a natureza em seu benefício. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. O homem vive em deserto e vive, por exemplo, no Alasca, onde as temperaturas são bem abaixo de zero. Quer dizer, o homem adapta, transforma, molda. O homem é produto do meio. Que meio? O meio onde ele vive. Então, nesse sentido, podemos dizer que Heródoto de Halicarnasso exagerou um pouco ao superestimar a importância do Nilo. Mas, na verdade, o que ele quis dizer é que a civilização egípcia não seria tão grandiosa, tão poderosa, sem o Nilo, quer dizer, sem a existência do Nilo, caso não tivesse o rio Nilo passando por lá. Beleza? Senhores, as primeiras ocupações desse território datam do século 40 a.C., ou seja, ano 4000 a.C., quando os primeiros núcleos de assentamentos humanos fixaram nas margens do rio Nilo, formando nômos. O que eram nômos? Eram espécies de aldeias, espécies de vilas, que eram governadas por nomarcas. E era exatamente uma espécie de rei dessas vilas, dessas aldeias. Isso tanto no Alto quanto no Baixo Egito. Então vai aparecer por volta do ano 3700 a.C. um guerreiro chamado Menes, que vai unificar os nomes do Alto e do Baixo Egito. O grande feito, a grande proeza de Menes vai ser exatamente através do militarismo, quer dizer, da força militar, unificar, vencer, derrotar, anexar os outros nomes do Alto e do Baixo Egito, se tornando o rei de todos os nomes. É por isso que a gente diz que Menes foi o primeiro faraó. Menes unificou o Egito antigo, unificou os nomes, tornando-se o rei de todos pela força militar, dando início à primeira dinastia. Certo? Deixa eu voltar aqui um pouco para esse ponto onde fala localização geográfica. Onde é que está o Egito? O Egito está no nordeste da África. E é uma região extremamente árida do ponto de vista climático. E por ser árido, o próprio nome já diz, né, chove muito pouco, a grande veia que irriga o Egito é o Nilo. Como
pode um rio tão grande, tão volumoso, tão cheio, perene, existir numa região árida? Na verdade, ele não nasce no Egito, como eu disse. Ele vem de muito longe, no sul da África. É como o São Francisco. Se o São Francisco dependesse exclusivamente das chuvas do Nordeste, ele não seria um rio perene. Ele seria um rio temporário, como, por exemplo, o Pajeú. Acontece que ele veio da região do Sudeste, ele veio de Minas Gerais, onde chove muito, ou pelo menos chovia muito. A Serra da Canastra. Então, quando ele passa por aqui, ele já vem forte lá do Sudeste. Ele já é grande, ele já vem enorme. Ele não se torna enorme graças às chuvas do Nordeste. Então, é um pouco parecido com o que eu estou querendo explicar em relação ao Rio Nilo. Como ele vem de uma região chuvosa, ele já passa pelo Egito, ele já vem forte, ele já vem grande, ele já vem volumoso. É, aliás, a tábua de salvação do Egito até os tempos atuais. Atualmente, como lá não tem ouro, não tem minérios, não tem petróleo, como lá não tem grandes indústrias, não é uma região, do ponto de vista econômico, pujante, desenvolvido, qual é o grande fator de desenvolvimento econômico do Egito atualmente? O turismo. Ruínas, templos, cidades históricas, pirâmides e tudo mais, que remonta à civilização egípcia antiga, é hoje fruto de roteiros turísticos de pessoas do mundo inteiro. Gente lá de Serra Talhada, não sei daqui de Triunfo, tem gente lá em Serra Talhada que vai todo ano. Eu tenho colegas que vão todo ano para o Egito. Fazem pacotes turísticos, pagam em 10 vezes, vão de avião para a França, da França vão para Cairo, capital do Egito, e passam lá 3, 4 dias visitando. E é o que movimenta o país. O turista, o dinheiro do turista é a principal atividade econômica do Egito atualmente. Assim como em Triunfo tem no turismo uma atividade econômica fortíssima. Quer seja pelas festas tradicionais, tipo Carnaval, festa de estudante, Natal, quer seja pela beleza arquitetônica da cidade, o que ela oferece em termos de gastronomia e tudo mais. Então, da mesma forma que o turismo em Triunfo é forte, você procura num feriado uma vaga nas pousadas, não tem. No Egito é a mesma coisa, guardada as devidas proporções. O turismo é a principal fonte econômica do país atual. Mas vamos ao Egito Antigo. Olha só, pessoal, preste atenção aqui. Está aqui a frase de Heródoto de Alicarnasso: Egito, dádiva do Nilo. Só adoçando. É uma frase verdadeira ou falsa? Digamos que é uma frase exagerada. É uma frase que superestima. É uma frase que coloca uma importância demasiada do Nilo na própria condição de existência da civilização egípcia. Ela teria existido, provavelmente, porque o homem é produto do meio. Talvez não com tamanha grandiosidade, talvez não com tamanho poder, mas teria existido. O homem se adapta, como foi dito aqui. Essa gravura, ela nos dá uma ideia de como as terras nas margens do rio eram aproveitadas para o cultivo. Eu vou pedir a atenção de alguns que estão conversando. Olha só, gente. Se você for olhar, depois eu vou mostrar nas gravuras, nós temos deserto de um lado, deserto de outro. Eu estou falando de um lado do rio, do outro lado do rio. E nas margens, próximas assim, tipo 3, 4 quilômetros do rio, nós temos uma área fértil que é utilizada para o cultivo até os dias de hoje. Dá para ver nessa gravura terras agricultáveis, terras sendo aradas, inclusive com arado puxado a boi, que
não foi uma invenção dos egípcios, foi uma invenção dos mesopotâmicos, mas que os egípcios aperfeiçoaram, porque o arado é essencial, ele revolve a terra no fundo mais úmida, mais rica em nutrientes, ela é trazida para a superfície, onde é depositada a semente. Isso faz toda a diferença na hora da germinação, do cultivo, do plantio. Toda a diferença. Parece e é realmente, nos tempos de hoje, algo tosco. Um arado puxado a boi, algo elementar. Que tecnologia há nisso? Mas, na época, foi uma revolução agrícola. Exatamente que proporcionou cultivos mais efetivos, maior oferta de alimentos. O arado puxado a boi, aperfeiçoado, repito, não inventado pelos egípcios, mas aperfeiçoado pelos egípcios. Como vocês podem ver nessa gravura. Qual eram os alimentos mais cultivados no Egito? Trigo, sobretudo. Com que se faz a matéria-prima, a farinha de trigo, que é matéria-prima para diversos produtos, né? Bolos, pães. Com trigo se faz diversos alimentos. E também cevada. E cevada lembra cerveja. É isso mesmo. Os egípcios inventaram a cerveja. Entendeu? De quem era a terra? Olha só, presta atenção. Havia lá latifúndios, fazendeiros, pecuaristas, grandes proprietários de terra? Não. A terra pertencia ao Estado, ao faraó. A terra pertencia ao Deus faraó. Isso mesmo, o faraó era considerado um Deus encarnado. E todos eram considerados servos do Estado. E o servo trabalha independentemente de sua escolha. Quando é convocado, quando é chamado. Ele deixa suas atividades particulares e vai trabalhar exatamente para o poder público, para o Estado, nesse caso para o faraó. Ok? Senhores, nas margens do Nilo também era cultivada uma planta bem conhecida pelo lado de lá, chamado papiro. Como vocês podem ver nessa ilustração, do papiro se extraía uma fibra vegetal que era devidamente secada ao sol, aplainada, estirada e formava uma espécie de pergaminho. É o embrião do papel dos livros atuais. Os egípcios vão criar pergaminhos, porque até então a escrita era feita na pedra e nas tábuas de argila. Os egípcios vão imprimir uma nova faceta, que é exatamente utilizar uma fibra vegetal para escrever, desde leis até receita culinária, por exemplo. Grande parte dos papiros antigos do Egito não chegou aos nossos dias, em parte pela ação do tempo, em parte por terem sido destruídos pelos cristãos e muçulmanos, por serem considerados também pecaminosos e pagãos, entendeu? Mas alguma coisa chegou aos nossos dias e a decifração da escrita hieróglifa sagrada egípcia será objeto de estudo nosso hoje, se não hoje, em outro momento. Senhores, a formação do Estado no Egito Antigo. Como eu disse, tudo começa com a formação dos nomos, que é uma espécie de aldeias. Os primeiros assentamentos humanos que vão acontecer lá por volta do século 40 a.C., às margens do Nilo. A partir de Menéis, nós vamos ter a unificação desses nomos. Ou seja, ele guerreia e vence os nomos, se tornando rei do Alto e do Baixo Egito, dando início à primeira dinastia de faraós deuses. Ok? Conforme
já dito aqui por nós. Está aqui falando sobre o Menes, conforme também já antecipado para a gente. Agora, periodização da história egípcia. Os egiptólogos vão dividir a história egípcia em 3 momentos. O chamado Antigo Império, que começa com Menes. O chamado Médio Império. E depois o Novo Império. Cada momento desse com características peculiares que eu vou tentar aqui resumir em poucas palavras. Olha só, comecemos exatamente pelo primeiro, que é o chamado Antigo Império. Está aqui, ó. Podem ver aqui. O que é isso? Kelps, Kefren e Miquelentos. Foram 3 grandes imperadores, né, faraós, que mandaram construir as 3 maiores pirâmides do Egito Antigo, de pé até os dias de hoje, resistindo não só à ação do tempo, mas à ação de diversas guerras e conflitos envolvendo o egípcio com outros povos que em algum momento guerrearam com os egípcios. São as famosas pirâmides de Kelps, Kefren e Miqueinos, localizadas no platô de Gizeh. Eu vou mostrar já já no mapinha para vocês. Se der tempo hoje, se não, individualmente, em cada sala no outro momento. Então, quais as características principais do chamado Antigo Império? No primeiro momento, nós temos a construção das 3 pirâmides, que nada mais eram do que grandes tumbas. O faraó, quando ele assumia, a primeira coisa que ele fazia era mandar construir seu sarcófago, sua pirâmide, o templo ou catacumba que iria abrigar a sua múmia. Quanto maior fosse essa construção arquitetônica, maior era a imagem que ele passava para os outros de grandiosidade. É óbvio que os faraós queriam superar uns aos outros nas construções, exatamente para passar essa imagem de grandiosidade. Tanto que hoje a gente fala assim, uma construção faraônica, para se referir a uma construção arquitetônica de grande porte. Pessoal, olha só. O que marca o Antigo Império? Marca a formação. Preste atenção, que eu tenho pouco tempo. Olha o barulho. Pessoal, o Antigo Império é marcado pela construção das pirâmides, pelo surgimento, vou pedir silêncio aí atrás, pelo próprio surgimento do Estado egípcio como país unificado e, digamos assim, pelo início do processo dinástico. Tanto que a gente chama esse período também de período dinástico, porque vai começar as dinastias reinando no Egito. Depois nós vamos ter o Médio Império. O Médio Império começa com um período de apogeu, começa com um período áureo, inclusive com o Egito se expandindo e conquistando territórios ao sul e ao norte. Ao sul, o atual Sudão, antiga Núbia; ao norte, a península do Sinai, sendo conquistado, pertencente ao Egito até o dia de hoje. Preste atenção. Mas, no final do período do Médio Império, nós vamos ter uma invasão de um povo estrangeiro, chamado Hyksos, como vocês podem ver aqui, em vermelho, em destaque no texto. Os Hyksos vão escravizar os egípcios durante aproximadamente 150 anos. Ao término desse período de escravidão, quando os Hyksos são expulsos, inicia-se o que os egiptólogos chamam de período do Novo Império, que é um período de esplendor. Podemos dizer que o auge, que o apogeu, tanto militarmente falando, quanto do ponto de vista econômico, o auge da civilização egípcia se dá aqui no Novo Império. Agora, em contrapartida, no final desse período, nós vamos ter também a decadência do Egito
com sucessivas invasões de diferentes povos, a começar pelos assírios, depois, preste atenção, romanos, aliás, antes dos romanos, os gregos, Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, depois os romanos, e aí os egípcios, depois os árabes, e aí os egípcios não vão ter mais um Estado soberano, independente, poderoso, influente. Antes serão dominados, como eu disse, por diferentes povos. Senhores, a sociedade egípcia, a gente pode aqui dividir em determinadas camadas e traçar uma análise sociológica. Como vocês podem ver, no topo tem o faraó e sua corte, altos funcionários, parentes e assim por diante. Logo, imediatamente abaixo, nós vamos ter nobres, militares de alta patente e principalmente sacerdotes. Os sacerdotes, cara, eles se tornaram tão importantes, tão influentes no Egito, que em determinados lugarejos do Egito, o cidadão comum obedecia mais o sacerdote que ele conhecia, tinha acesso, do que ao imperador, o faraó, que ele nem sabia quem era. Então o faraó, ele vai se tornando uma pessoa distante. Com Deus, ele vai se tornando uma pessoa inacessível, que o cidadão comum, o camponês, nunca tinha estado na presença do faraó. Pessoalmente, não sabia nem quem era, sabia o nome do faraó, mas pessoalmente, se encontrasse ele na rua com roupas comuns, o camponês não saberia dizer que aquele cara era o faraó, exatamente por se tornar uma pessoa inacessível, distante, divinizada. E nesse sentido, os faraós perdem poder para os sacerdotes, que se tornam figuras influentes na medida em que são pessoas acessíveis, em contato direto com a população. Isso passou a incomodar os faraós. Tanto, preste atenção, incomodou tanto Maria Clara, que um determinado faraó chamado Amenófis IV, ele tinha um deus principal que ele adorava, o deus Atom, que era o deus Sol, e ele monoteizou a religião egípcia, ou seja, ele tornou todo o culto aos demais deuses ilegal, pagão, e instituiu o culto único a Atom. Monoteizou a religião. Por que ele fez isso? Para acabar com o poder, ou diminuir o poder dos sacerdotes. Muitos deuses, muitos templos. Muitos deuses e muitos templos, muitos sacerdotes, para tomarem conta desses templos. Muitos sacerdotes, muito poder para esses sacerdotes, muita influência, muita proximidade com a população, e assim por diante. Por isso que Amenófis vai instituir o culto único a Atom, diminuindo assim a quantidade de templos, de deuses e consequentemente de sacerdotes. Beleza? Sobre isso falarei um pouquinho depois. Aniele, quem é Aniele? Beleza. Pessoal, abaixo dessa escala, uma espécie de camada intermediária ali, a gente tem os escribas. Eu já falei para vocês em outro momento a importância do escriba. Quem era o escriba, como ele guardava para si o conhecimento, ele não dividia, ele só ensinava quando estava próximo de morrer, etc e tal. Então vou me dar o luxo de pular essa parte, que já discutimos isso em outro momento, com todos, porque já falamos sobre isso lá atrás. Preste atenção. Em seguida nós vamos ter aqui militares de baixa patente, cobradores de impostos, podemos colocar aí comerciantes, podemos colocar aí nessa camada trabalhadores autônomos, pessoas que
tinha uma arte que viviam dela, por exemplo, carpinteiro, ferreiro, marceneiro, pedreiro, ok? E abaixo de todo mundo, sustentando a todos, não só com o seu trabalho, mas também com os seus impostos, os servos, que eram os camponeses, e os escravos. Sobre os servos já falei. Sobre os escravos, eu também já expliquei. No mundo antigo, tinha duas modalidades de escravidão, né? Por dívidas e por guerras. Vocês lembram disso? No Egito, não era diferente. Ok? Seguindo adiante, como eu já adiantei para vocês, antes de encerrar, porque 11 horas agora vai ter outro momento, o faraó, como eu já disse, era uma espécie de Deus encarnado. Ele era servido por todas as pessoas em todos os momentos. Para vocês terem uma ideia, as roupas que ele usava, ele só usava uma vez. Depois que eram descartadas, essas roupas não podiam nem ser tocadas. Elas tinham que ser cerimoniosamente queimadas. Porque era a roupa de Deus. Você não podia nem triscar nela. Entendeu? Santa. Considerada santa, né? Porque isso depende da crença. Pessoal, aqui eu tenho alguns nomes em destaque: Amon-Ra e Horus. Amon-Ra era uma divindade, como vocês podem ver, o filho do sol. E Horus também era uma divindade antropozoomórfica. Vou falar sobre isso mais para frente. Quer dizer, era um deus híbrido. Era um deus com cabeça de animal e corpo de homem. Sobre isso falarei um pouco mais adiante. Eu vou encerrar por aqui, tá certo? Minha parte? Deixa eu coisar.